O sistema não foi projetado para ajudá-lo a construir riqueza. Ele foi projetado para tomá-la assim que você a constrói. Imagine sua riqueza como água fluindo para um balde. Você passa décadas da sua vida enchendo, trabalhando, economizando, investindo, construindo um negócio. Mas o que você não vê é que o balde tem furos invisíveis no fundo. Furos de impostos, furos de processos judiciais, furos de credores, furos da inflação. Quanto mais água você coloca, mais rápido ela escoa. E aqui está a parte que eles nunca lhe contam. Os furos ficam maiores à medida que o balde se enche. Uma análise de dados de apreensão de bens da Receita Federal, registros de tribunais cíveis e pedidos de falência nos últimos 15 anos mostra um padrão inegável. A pessoa média que constrói uma riqueza significativa perderá uma grande parte dela para extração sistêmica por meio de impostos, processos judiciais, reivindicações de credores e vendas forçadas de bens antes de morrer. Isso não acontece porque fizeram maus investimentos. Não é porque gastaram de forma imprudente. É porque nunca aprenderam como o sistema de proteção funciona. Esse sistema de proteção é a infraestrutura invisível que os ricos usam para lacrar seu balde. Não se trata de ganhar mais. Trata-se de defender o que você já conquistou. E as regras são escritas de forma que apenas quem conhece o jogo possa jogá-lo. Eis o mecanismo central. Neste país, seus bens são legalmente expostos por padrão. Isso significa que credores, processos judiciais, a Receita Federal, ex-cônjuges e advogados oportunistas podem ver seu patrimônio e fazer novos buracos quando quiserem. Mas a lei também prevê um segundo sistema, uma camada oculta de estruturas legais que pode tornar seu patrimônio invisível, intocável ou legalmente inacessível. Os pobres mantêm seus bens em seus próprios nomes. Os ricos os escondem atrás de muros de papel. Existem 4 principais canais de extração que o sistema usa para drenar esse patrimônio. O primeiro canal é a escalada tributária. À medida que sua renda aumenta, as faixas de imposto aumentam junto. A Receita Federal abocanha uma fatia maior de cada centavo que você ganha. Mas aqui está o truque. A renda é fortemente tributada, mas a propriedade é levemente tributada. Se você possui bens em seu nome, a Receita Federal o vê. Se você possui bens por meio de uma entidade jurídica, uma LLC, um fundo fiduciário ou uma holding, o IRS, Receita Federal dos Estados Unidos, reconhece a entidade e ela opera sob um conjunto diferente de regras. Os ricos não recebem salários. Eles possuem estruturas que geram distribuições. E essas distribuições passam por filtros tributários eficientes antes mesmo de chegarem a uma conta bancária pessoal. O segundo obstáculo é o ímã de processos judiciais. Quanto mais riqueza visível você tiver, maior será o alvo. Advogados não processam pessoas falidas. Eles processam pessoas com bens que podem ser confiscados. Se você possui um imóvel alugado em seu nome e alguém escorrega na entrada da garagem, essa pessoa pode processá-lo pessoalmente. Ela pode ir atrás da sua casa, dos seus carros, das suas economias. Se esse mesmo imóvel estiver dentro de uma LLC, o processo para na LLC. Seus bens pessoais estão protegidos por uma barreira legal. O processo pode drenar a LLC, mas não pode atingir você. Essa é a proteção contra responsabilidades. O terceiro obstáculo é o vácuo de credores. Se seu negócio falir, se você deixar de pagar o empréstimo, se você for fiador de alguém que desaparece, os credores podem confiscar tudo que estiver diretamente ligado ao seu nome. Eles congelam suas contas bancárias, penhoram seus bens e bloqueiam seu salário. Mas se seus bens estiverem em um fundo fiduciário irrevogável ou em uma LLC protegida, os credores encontram uma barreira legal. Eles podem obter uma sentença judicial contra você, mas não podem tocar nos bens que você tecnicamente não possui. Isso se chama proteção contra a ordem judicial de penhora. O credor não pode liquidar a LLC nem forçar uma distribuição. Tudo o que eles podem fazer é esperar, e a maioria simplesmente desiste. Por fim, o quarto obstáculo é o divórcio. 50% dos casamentos terminam em divórcio e, na maioria dos estados, tudo o que você possui pessoalmente é dividido igualmente.
Mas os bens mantidos em certos tipos de fundos fiduciários, especialmente os irrevogáveis criados antes do casamento, geralmente são completamente excluídos do patrimônio conjugal. Os ricos não esperam o casamento desmoronar para proteger seu patrimônio. Eles constroem as barreiras antes mesmo de dizerem sim. Então, por que tantas pessoas não protegem seu patrimônio? A resposta está no que eu chamo de armadilha da visibilidade. Veja como ela te pega. Quando você começa a ganhar dinheiro, sente orgulho e com razão. Você quer ver seu nome em tudo, na escritura da sua casa, na conta bancária, no registro da empresa. Parece uma prova tangível de que você finalmente conseguiu. Mas esse orgulho, esse desejo de visibilidade, é o gancho psicológico que o sistema usa para te manter completamente exposto. A armadilha faz você acreditar que possuir algo e controlar algo são a mesma coisa. Não são. Os ricos entendem essa distinção há gerações. Eles controlam bilhões de dólares em ativos que, na verdade, não lhes pertencem pessoalmente. Esses ativos são propriedade de fundos fiduciários, de LLCs, sociedades de responsabilidade limitada, de holdings, de entidades jurídicas que eles controlam, mas que existem separadamente deles. Há também uma barreira emocional. A proteção patrimonial parece complicada. Parece, é como algo para bilionários com equipes de advogados caros. Então, a maioria das pessoas adia isso. Elas dizem para si mesmas: vou providenciar isso mais tarde, quando tiver mais para proteger. Mas esse é o erro crucial. Quando você acha que tem riqueza suficiente para proteger, você já se tornou um alvo. O processo já está a caminho. A auditoria já foi iniciada. O credor já está se mobilizando para congelar sua conta. Você não pode construir um bunker enquanto as bombas estão caindo. Há também um mal-entendido fundamental sobre o sistema. A maioria das pessoas confia que ele seja justo. Elas acreditam que, se trabalharem duro e seguirem as regras, estarão protegidas. Mas o sistema não foi projetado para protegê-lo. Ele foi projetado para extrair de você. As regras são escritas para favorecer aqueles que entendem a estrutura legal em detrimento daqueles que simplesmente trabalham duro. Isso não é uma teoria da conspiração. É apenas como a lei é escrita. Isso nos leva à mudança mais importante no pensamento financeiro. Os pobres possuem tudo pessoalmente. Os ricos não possuem nada pessoalmente. Deixe-me descrever uma situação. A abordagem típica é esta. Você recebe um salário que é tributado nas alíquotas mais altas possíveis. Você compra uma casa em seu nome. Você abre uma conta bancária em seu nome. Você inicia um negócio como empresário individual. Seu nome está em tudo. Portanto, se alguém o processar, processará você. Se o seu negócio falir, seus bens pessoais estarão em risco. Seu cofre financeiro está escancarado para qualquer um mexer. Agora, compare isso com a abordagem dos ricos. Eles não recebem salários. Eles recebem distribuições de LLCs ou empresas de custódia, que são tributadas de forma mais favorável. Eles não possuem imóveis pessoalmente. Eles detêm cada propriedade em sua própria LLC separada. Assim, um processo contra uma propriedade não pode afetar nenhuma das outras. Eles não mantêm grandes quantias de dinheiro em contas bancárias pessoais. Eles transferem para fundos fiduciários irrevogáveis, onde os credores não podem acessá-los. Eles não possuem seus negócios em seus nomes. Eles os possuem por meio de uma holding, que por sua vez detém a empresa operacional, criando múltiplas barreiras legais entre eles e qualquer responsabilidade. Eis a principal percepção: os ricos não evitam o sistema. Eles o utilizam a seu favor. Eles usam exatamente as mesmas leis, os mesmos tribunais, o mesmo código tributário que você. Mas estruturam sua propriedade de forma a construir muros ao redor do seu poço, de modo que, mesmo que alguém consiga fazer um furo, a água permaneça protegida por múltiplas barreiras. Eles até usam a geografia como escudo legal, uma prática chamada arbitragem jurisdicional. Constituem seus trusts e LLCs em estados como Nevada, Dakota do Sul ou Wyoming, não porque moram lá, mas porque esses estados têm as proteções legais mais fortes do país.
Então, como você pode começar a selar seu próprio poço? Deixe-me ser claro. Isso é para fins educacionais. Estou revelando o sistema, não gerenciando seu portfólio. Você deve consultar um advogado especializado em proteção patrimonial e um contador antes de fazer qualquer coisa. Mas aqui está o plano. Primeiro passo: separe seu risco de seus ativos. Se você quer um negócio, crie uma holding que detenha todos os ativos valiosos, os imóveis, os equipamentos, a propriedade intelectual. Em seguida, faça com que essa holding alude os ativos para sua empresa operacional. Se a empresa em operação for processada, os ativos valiosos estarão seguros na outra entidade. Segundo passo: use LLCS de ativo único para propriedades de alto risco. Se você possui vários imóveis para aluguel, nunca os mantenha todos em uma única LLC. Dê a cada propriedade sua própria LLC. Se um inquilino entrar com uma ação judicial por um problema em uma propriedade, o processo se limita àquela LLC específica. Suas outras propriedades ficam intocáveis. Terceiro passo: transfira seus bens pessoais para um fundo fiduciário irrevogável. Uma vez que os bens estejam nesse tipo de fundo, você não os possui mais legalmente. O fundo passa a ser o proprietário e os credores não podem confiscar o que você não possui. Sim, você abre mão do controle direto, mas pode estruturar a situação de forma a ainda receber distribuições. Quarto passo: crie uma estrutura de entidades em camadas. Este é o padrão ouro. Por exemplo, você possui um imóvel para aluguel dentro de uma LLC, mas em vez de você ser o proprietário dessa LLC, seu fundo fiduciário irrevogável é o proprietário da LLC. Agora, existem duas barreiras legais entre você e um processo judicial. A maioria dos predadores desistirá. Quinto passo: escolha a geografia certa. Ao constituir uma LLC, faça-o em um estado com forte proteção contra ordens de penhora, como Wyoming ou Nevada. Nesses estados, se um credor ganhar uma ação judicial contra você, ele não pode obrigar sua LLC a vender ativos. Ele só pode obter uma ordem judicial para receber distribuições, algo que você, como administrador, pode nunca decidir fazer. Isso cria um impasse legal que o protege. Sexto passo: contrate um seguro guarda-chuva. Essa é a sua primeira e mais barata linha de defesa. Uma apólice de 2 a 5 milhões é essencial, mas seguros têm limites e exclusões. Suas estruturas legais protegem o que o seguro não protege. Combine-as. Eis a verdade final: o sistema não recompensa os mais esforçados. Ele recompensa aqueles que entendem as regras. Você pode passar 30 anos enchendo seu balde com um pequeno vazamento, ou pode